Boa tarde, povo amado de Deus, paz seja convosco. É com muita alegria e satisfação que entramos aí no recesso do seu lar, do seu telefone, do seu tablet, do seu computador, enfim. Fico grato a Deus por isso, por essa liberdade que tem nos dado, para que possamos falar da palavra de Deus, para que possamos interceder por você. Muito obrigado por enquanto. Nosso tema da mensagem hoje é Deus tem a solução. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 17, já no início da nossa pregação, já vou estar entregando um testemunho maravilhoso que confirma que Deus realmente tem a solução a cada um de nós. Amém? Graças a Deus por isso. Quando você escuta o fundo vão entrando. Amém? Graças a Deus por isso. Nós temos uma campanha, né, que nós oramos aí para quebra de maldições, pragas, derrubando muralhas. Você já pode ir separando peças de roupa, fotografias, para que nós possamos estar orando, intercedendo e pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus e a virtude gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha tocar sobre cada peça de roupa, sobre cada fotografia, abençoando de uma forma sobrenatural. Amém? Graças ao bom Deus por isso. Dá tempo ainda de você compartilhar, convidar mais alguém para estar junto conosco nesses 30 ou 40 minutos que estaremos aí na presença de Deus, falando da palavra de Deus, pregando, intercedendo por você e por seus familiares. Então dá tempo de se compartilhar, convidar mais alguém, vamos aguardar mais pessoas entrem. Hoje em Curitiba está uma temperatura bastante agradável, na casa dos 30 graus. Boa tarde, irmã Ivone Araújo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Temperatura em Curitiba chega na casa dos 30 graus, está muito bom, graças a Deus, mas precisamos de chuva, né? E muita chuva, principalmente das nascentes que levam água às represas de Curitiba e região metropolitana. Precisamos orar nesse sentido, pedir a bênção e a graça de Deus em nome de Jesus. Boa tarde, pastora Roseli, seja bem-vinda em nome de Jesus, graças a Deus por isso. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Maravilhoso estarmos na presença de Deus. E volto a comentar com vocês, compartilhe, coloque em sala de vídeo, convide mais alguém para estar conosco. Daqui a pouco nós já vamos estar entrando na palavra de Deus. O tema de hoje é Deus tem a solução. E isso é pura realidade, né? Vamos orar a Deus, vamos pedir a bênção e a graça do grandíssimo Deus da glória, que venha nos abençoar e nos direcionar através do seu santo, amado e precioso Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, né? Muito bom. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos na sua santa e sagrada e maravilhosa presença, bendito eterno Deus. E em nome de Jesus, amado Pai, eu clamo do alto dos céus, que o Senhor venha estender as suas mãos preciosas, potentes, poderosas, mãos de milagres, mãos que tenham solução para nos abençoar, Senhor. Venha ser colocado sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, dos meus familiares, na vida de cada pessoa que está conosco agora e na vida dos seus familiares, meu Pai, trazendo uma unção preciosa do alto dos céus. Meu Deus, toca na vida de cada pessoa, Senhor, que está do outro lado da tela, Senhor amado, derramando, Senhor amado, uma unção de cura divina, uma unção de prosperidade, paz, alegria, Senhor. A sua palavra nos diz em Salmo 133:1, quão bom e quão suave é que vivamos em união, meu Pai.
mesmo não nos estando próximos, mesmo não nos encontrando na igreja, porque alguns são de outro estado, de outra cidade, Pai. Mas nós nos encontramos nesse período da tarde, e em união nós estamos no mesmo Cristo, no mesmo Pai, no mesmo Espírito Santo, no mesmo amor, Senhor amado. Meu Deus amado, em nome de Jesus, porque somos crentes em Jesus, porque somos ungidos e cremos, Senhor amado, no seu poder, cremos que o Senhor é a solução para a vida de cada um de nós, meu Pai. Clamo e te peço, Senhor, alcance a cada pessoa preciosamente, poderosamente, Senhor. Humanos. Por mais que nós não possamos enxergar com os nossos olhos humanos, ou ouvir com os nossos ouvidos humanos, nós podemos enxergar com os nossos olhos espirituais e com os nossos olhos, ouvidos espirituais podemos escutar. E sabemos, meu Deus, que neste momento, Pai, a nossa oração está chegando junto ao trono da glória, meu Pai. As nossos pedidos, as nossas queixas, meu Deus amado, estão sendo depositados debaixo dos seus pés, Senhor amado. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Boa tarde, irmã Rosilito Teixeira, seja bem-vinda. Boa tarde, pastora Madalena Moreira, seja bem-vinda em o nome de Jesus. A umidade do ar aqui, para nós em Curitiba, está muito baixa. E a gente já tem um histórico de alergia na área respiratória, então tem que estar sempre tomando uma água, né? Isso é muito bom, faz bem. Graças a Deus por isso. Amém? Dá tempo ainda de você colocar as suas peças de roupa, fotografias para daqui a pouco, na hora da oração da fé, nós podemos interceder, clamar ao Senhor, que Ele venha alcançar cada pessoa que vai ser apresentada por fotografia. Números de processo na justiça, apresente, deixa aí. Nós já estamos orando depois da mensagem, que tem como título nesta tarde, Deus tem a solução. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 17, é muito conhecido de todos nós, e diz assim a palavra de Deus. O subtítulo é Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? E diz assim a palavra de Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, vamos repetir, certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado aos credores à minha casa, para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou àquela mulher, que te hei de fazer, dize-me, é o que tens em tua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Você não vasilhas e vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite. Em todas aquelas vasilhas põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, e sobre seus filhos eles chegaram as vasilhas, e ela os enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-te aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Para nós começarmos, eu tenho já um testemunho, por isso que eu falei que Deus tem a solução, mas naquele tempo o azeite era muito caro, até por ser azeite de oliva, quem as senhoras sabem que eu não vou no mercado, que o azeite de oliva, depende da marca ou a qualidade, é caríssimo mesmo, é caro. E naquele tempo era de alto valor, só para nós sabermos. Mas eu quero começar a mensagem hoje contando um testemunho. E começamos assim então, né? Vemos nessa passagem que Eliseu, o profeta, que tinha crédito com Deus, e como tinha crédito com Deus, por isso é bom, gente, nós temos crédito com Deus,
homem íntegro, correto e temente a Deus. Então isso é uma das qualidades indispensável num preletor, numa preletora, num profeta ou numa profetisa, é ser íntegro, correto e temente a Deus. Essa é uma qualidade indispensável para que quando profetizarmos, porque tem aquela profecia que vem de Deus, que Deus ordena, vai e fale, mas tem aquelas que Deus nos usa para profetizarmos e falarmos, tudo vai dar certo. A solução está nas mãos de Deus. Então ouça a minha mensagem e depois dobre o teu joelho, porque Deus vai confirmar a solução na sua vida. Estou profetizando a você. Então nós temos que sermos íntegros, honestos, sinceros e temente a Deus. Como Eliseu, assim o era. Bem, eu lembro-me faz não muito tempo, quando eu fazia uma oração e agradecimento na minha igreja, agradecendo dízimo, ofertas e orando para que as pessoas. Mas eu sou muito cuidadoso com respeito à profecia, tomo muito cuidado, tenho medo de fazer a vontade do meu coração. Então eu luto muito, muitas vezes eu luto, e um profeta não pode ficar calado. Eu fui pego de impulso para profetizar, então, uma bênção na vida financeira deste pastor. Lutei muito com os meus pensamentos e com as palavras que vinham no meu coração. Lutei, mas tornava-se cada vez mais forte meu coração. Não tinha mais como lutar. Meu coração estava me forçando, porque o coração, estou falando do coração espiritual. Quando o nosso coração espiritual torna-se o santuário do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Deus vem e fala conosco através do coração espiritual. E eu senti uma grande força, não conseguia mais segurar. E eu lancei uma palavra profética na vida daquele pastor, daquele homem que ele estava, e que ainda naquela semana ele receberia um milagre financeiro. Quando trata-se de milagre financeiro, não quer dizer que seja só finanças. Pode ser algo de valor, que a pessoa talvez queira comprar, mas não tem condições financeiras para isso. Vamos em frente. E Deus entrou com a solução na vida desse pastor. Na sua igreja, ele estava num momento, numa situação muito boa, e precisava de uma bateria para a igreja. E o que este homem tinha a oferecer, eu pergunto, o que esse homem tinha a oferecer a Deus? O que esse pastor tinha a oferecer a Deus? O que aquela mulher tinha, naquele momento, para ser oferecido como solução para os seus problemas? E o que esse pastor tinha para oferecer a Deus? Nós sempre temos que estar pronto a isso. O que nós temos para oferecer a Deus, O óleo que estava nele é santo. Pois ele fazia um trabalho na nossa igreja, nesta época, sem pedir nada em troca. Ele não queria oferta missionária, não queria nada. Ele foi de livre, espontânea vontade fazer uma campanha na nossa igreja. Porque até mesmo estava passando por uma restauração devido à troca de pastor titular. E na mesma semana em que foi lançada essa profecia, foi lançada numa quarta-feira à noite, se não me engano, nessa campanha. Aliás, perdão, quinta-feira à noite. E na mesma semana, esse homem recebe na sua igreja uma pessoa que o abençoou com uma bateria. E na mesma semana, nesses mesmos 3 dias, veio outra pessoa na igreja, e que não é da igreja, mas que foi lá porque estava em casa e sentiu no coração a ordenança de Deus que ele fosse até lá. E esse pastor foi abençoado através dessa pessoa com uma oferta financeira, uma oferta alçada.
Aí uma bateria boa, e é uma bateria boa realmente, porque eu conhecia, ela está em torno de 10 mil reais. Ele recebeu em torno, com uma oferta alçada, de mais uns 3 ou 4 mil reais, eu não lembro o total, porque até ele não entrou nesse detalhe, falando, mas ele falou que foi uma oferta grande. Então, houve a resposta de Deus. Ele queria comprar uma bateria e enviou alguém com uma bateria. Mas ele precisava de mais algumas dinheiro para sanar algumas dívidas da sua igreja, e Deus entrou com a providência financeira. Por isso que eu perguntei ali mais acima, o que este homem tinha para oferecer a Deus? Ele estava ali se oferecendo como instrumento, fazendo uma campanha, fazendo um trabalho, sem pedir nada em troca, por amor à obra de Deus. E eu quero começar a mensagem com esta pergunta, não só a vocês, mas quero perguntar a mim também, o que você tem a oferecer a Deus neste momento? O que será que nós temos a oferecer a Deus? Qual é o nosso melhor no dia de hoje? Será que é um compartilhamento da live? Será que um convite a alguém para ir na obra do Senhor? Será que uma palavra profética para lançar na vida de alguém? Amém? Eu estou só confirmando aqui as pessoas que estão entrando aqui. O que nós temos para oferecer? Amém? Minha esposa está dizendo aqui que tem mais 2 pessoas que estão assistindo comigo, graças a Deus. Ela põe em grupo, só que Deus não tem alcance no grupo dela. Glória a Deus por isso, né? Então, o que nós temos a oferecer a Deus? Qual é o nosso melhor? Será que eu posso oferecer meia hora de oração, intercedendo sem pedir nada para mim, como esse pastor fez na igreja? Um trabalho sem pedir nada para si, apenas por amor à obra de Deus? Será que eu não posso oferecer uma hora a Deus orando, intercedendo pelo ministério, pela igreja, pelos pastores ou pelas pessoas que precisam e necessitam, sem pedir nada para mim? É uma boa pergunta para cada um de nós. Homens e mulheres que temem a Deus, eu começo a aprender aqui com Eliseu, já no versículo número 1, do capítulo 4. Homens e mulheres de Deus que temem a Deus. Eliseu era temente a Deus. Esta mulher era temente a Deus. E tem um detalhe que eu aprendo ainda neste versículo. Mulheres sábias não se aconselham com qualquer um ou qualquer uma. Entenderam? Senhoras, mulheres sábias, homens sábios, não se aconselham com qualquer um ou uma. Entenderam? Porque muitas das vezes a gente procura um aconselhamento, e depende da pessoa que a gente vai se aconselhar, você conta 2, 3 palavras, dali um mês, dá um giro enorme, e volta para você um livro de umas 1.500 páginas daquilo que você não falou. Eu atendia muita gente no meu ministério, e com aconselhamento, tanto mulheres como homens, mas as pessoas criam, acreditavam, né? E a gente tinha crédito com essas pessoas, porque elas sabiam que nós jamais iríamos comentar aquilo que foi dito a nós. Elas sabiam que a nossa, depois do aconselhamento, nós iríamos orar e intercedermos. E eu fazia isso, além de orar e interceder, eu ainda escrevia o nome das pessoas. 1 hora, 3 horas, 5 horas e 6 horas. Eu deixava escrito na caixa de oração para que os demais pastores fossem orar, para que as pessoas tivessem uma solução na sua vida. Então, homens e mulheres sábios vão procurar a quem se aconselhar. E nós temos que olhar isso com os olhos espirituais para enxergarmos e vermos realmente quem é ungido, quem é aquela pessoa que vai nos ajudar em oração. Isso é muito importante. Para que, de repente, as pessoas comecem a jogar palavras ao contrário. Então eu vejo, aprendo nesse versículo, né? Homens e mulheres que temem a Deus são ninguém, não foi procurar nenhum, como é que a gente fala lá, um pastor da época, um presbítero da época, um rabino da época,
Mas ela foi procurar o profeta Eliseu, porque ela confiava e acreditava, até porque o seu marido, como diz a palavra de Deus, era um dos discípulos do profeta, ou servo do profeta, trabalhava com o profeta. Então ela confiava. De vitória, daria uma solução a ela no nome do grande Deus da glória. Amém? Amém? Então tá bom. E nós sabemos que ele vai e pergunta: o que você tem na tua casa? E ela fala: eu tenho aí uma botijinha de azeite, a única coisa que eu tenho, profeta. E ele aconselha ela, dá estratégia a ela. Vai dos seus vizinhos e procura por todos bacias, vasos, e traz para a tua casa e vai colocando óleo até encher todas as vasilhas. Como já comentei acima, naquela época o óleo de oliva era caríssimo, de grande valor. Então as pessoas tinham, mas às vezes muito pouquinho em casa. Hoje nós sabemos que o óleo de oliva é caro também, não é barato não. Então ele falou, a primeira coisa que eu aprendo aí já no versículo 3, fecha as portas da tua casa, entra você e teus filhos para dentro de casa. O que simboliza esse fechar as portas? Simboliza o isolamento, a proteção. Isso que simboliza o isolamento e a proteção. Ou seja, quando nós ensinamos, vai para o teu quarto, para algum lugar onde fique sozinho ou sozinho, e ore em silêncio. Ore através do seu coração, para que ninguém te ouça, para que o capeta não te ouça, somente Deus pode te ouvir. Significa isolamento, proteção para as suas orações, para aquilo que você está clamando a Deus. Porque o demônio não vai saber o porquê que você está orando, o que você está pedindo, então ele não vai lutar e nem criar barreira contra isso, ele não sabe. Então ore nessa proteção. Ou chama, se a tua família é toda convertida, chame a tua família e ore com a tua família. Feche a porta do seu quarto, ou vamos dizer assim, da sua sala. Orar. Fique em silêncio. Muito melhor. Abra uma conversa entre você e Deus. Somente entre você e Deus. Ore em silêncio. Você pode até clamar em alta voz, dando glória a Deus, mas suas petições o faça em silêncio. Adore a Deus sobre todas as coisas. E não se esqueça que você é um vaso maravilhoso para o Senhor Deus da glória. Foi Ele quem te moldou, foi Ele quem te fez. E sobre todos que oram e intercedem, principalmente na tua casa. Que orem em união, com bom e com suave que vivamos em união. Salmo 133, 1. Nós somos vasos, gente. E este azeite do alto dos céus, que é o Espírito Santo, tem que ser deitado dentro desses vasos até encher, transbordar, e que nós possamos servir as pessoas que estão ao nosso redor ou aos nossos familiares. Para que possamos ungir e abençoar as pessoas que precisam e necessitam das nossas orações, mesmo e sobre todos os seus familiares. Amém? Deita este óleo nas vasilhas, mulher, e depois pega este óleo, venda e pague a sua dívida. Sabemos daquela época, quando faltava o pai, a mãe, porque os homens trabalhavam, na época as mulheres pouco trabalhavam, até por cultura deles mesmos. Quando faltava o pai, os patrões, eles vinham em busca dos filhos para servirem de escravos até pagar a dívida. Muitas vezes, serviam de escravo, pagavam 5, 6, 7, até 10 vezes a dívida e ficavam lá, porque era lucro para os patrões. Mas essa mulher, além
de crer em Deus, de ser temente a Deus, ela tinha amor à sua família. E ela não queria se dispor dos seus filhos. Ela não queria que seus filhos fossem tirados debaixo do seu teto. E nem que fossem escravos de ninguém. Eu acho que nós não queremos que nossos filhos, nossos familiares venham a ser escravos deste mundo ou escravos de alguém. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. O milagre fica limitado à nossa fé. Se eu não colocar a minha fé em prática, não orar, não buscar de Deus e não profetizar para mim mesmo, eu falo sempre, ensino que nós somos profetas ou profetisas em nossos lares. Então fica limitado. As pequenas coisas que acontecem muitas vezes ao nosso redor são sinais de Deus. Vocês lembram de Elias quando pediu um sinal e daí o obreiro voltou e falou: ó Elias, lá no alto dos céus tem uma pequena nuvem do tamanho de um homem. E ele falou: este é o sinal de Deus. Não está escrito na palavra de Deus, mas eu estou imaginando o que ele falou. Este é o sinal de Deus. Corre, avisa o rei que vai chover. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Muitas vezes os sinais chegam até nós e nós não damos a mínima para esses sinais. Ou às vezes é um desconto numa luz, ou às vezes é um desconto numa conta de água, ou às vezes nós ganhamos aí umas 2 ou 3 laranjas, vamos dizer assim, que é um sinal de prosperidade, alguém dando uma fruta, um presente. E nós olhamos aquilo apenas e ficamos gratos pelas laranjas. E às vezes está no coração, nós pensamos: puxa Senhor, eu queria muito mais, eu ganhei só 3 laranjas. Multiplica pela fé essas laranjas para que se transforme na sua vida num milagre sobrenatural. Assim como Elias creu na pequena nuvem, creia. É apenas um exemplo que eu estou dando. Nas 3 laranjas, ou no desconto de 10 reais em alguma prestação, em alguma conta. Apenas creia. Agradeça a Deus. E profetize: este é o sinal. Pelo sinal. E esse pastor que estava ali, e que eu lancei essa palavra profética, ele recebeu a bênção, recebeu a vitória que foi lançada. A mulher recebeu, as orientações, a profecia de Eliseu sobre a vida dela. A palavra que foi lançada: vai, vende o azeite e paga suas contas e viva com o resto. Ela creu. Ela tomou posse dessa palavra lançada sobre a sua vida. Amém? Obedecer o que o profeta falou. Pega seu pote de azeite, que não era muito, né? Acreditar, corra na sua vizinhança, tome emprestado vasilhas, uma a uma, e deita o azeite até encher até a boca. Dobre os seus joelhos, volte a falar e ore a Deus. Busque do Espírito Santo até ficar cheio de unção. Amém? E aquela mulher encheu todos até que acabou. Ela falou: meu filho, traga mais vasilha. Ele falou: não tem mais. Foi a hora então que cessou o quê? O azeite. Ela pôde pagar as dívidas que seu marido devia e pôde viver com o resto. Agora se imagine viver com o resto. O milagre foi muito grande, um milagre de financeiro na vida daquela mulher, que tanto precisava. Mas aquilo que eu falei, não se aconselhou com cada um. Ela foi diretamente ao homem de Deus, porque sabia que aquele homem, além de profetizar, iria orar a Deus, e que tinha crédito com Deus. Já o conhecia e sabia que quando ele profetizava e orava, as coisas aconteciam. Milagres aconteciam. Testemunhos eram contados. Amém? Quando for na sua igreja, isso é apenas um exemplo que eu estou dando, for ofertar na sua igreja ou dizimar, faça com alegria do seu coração. O diabo não se alegra com isso não, gente. Talvez o desejo no seu coração hoje, nessa tarde, de que esse óleo venha a ser derramado.
Talvez esteja pensando, puxa vida, há um processo lá na justiça parado há muitos anos. E está encalhado e não sai. O juiz já deu o ponto final, mas mandaram para frente. Pergunte para você mesmo o que eu posso fazer nesta orando, cantando, se alegrando na presença de Deus. Puxa vida, eu preciso de uma cura divina, então faça, clame a Deus, profetiza para a tua vida. O que você precisa do Senhor hoje? E o que você tem a dar a Deus? E põe essa palavra no teu coração, Deus tem a solução. Assim como tinha a solução para esta mulher, e mandou que Eliseu estava ali, o homem temente a Deus e profetizou a ela. Deus tinha a solução. A estratégia para esta mulher foi Eliseu. E através da estratégia, aquilo que ela tinha em casa transformou-se em prosperidade. Transformou-se em bênção financeira. Muitas vezes nós temos muita coisa dentro de nós. Podemos orar, podemos interceder, podemos compartilhar. Nós temos muitas coisas boas que nós podemos dar às pessoas, ajudar as pessoas, e não o fazemos. Pense bem nessa tarde. Deus quer te dar uma solução. Meu coração está queimando, gente. Deus tem solução para todos vocês. Deus tem algo sobrenatural para todos vocês. Mas a pergunta que vem dos céus, o que você tem para oferecer ao grande eterno Deus da glória? O que você tem que oferecer? O que você pode depositar no atos do Senhor? O que você pode depositar aos pés do Senhor nesta tarde? Além das queixas? Será que você não tem um agradecimento? Será que você não tem algo que você quer oferecer à obra de Deus? Ou mesmo a Deus? Ou até, sempre falo, compartilhar as nossas lives? O que você tem a colocar aos pés do grande Deus da glória, para que Deus possa te dar uma solução, te dar uma providência divina na sua vida, e absolutamente, com certeza, o que eu estou aqui falando com vocês, Deus quer entrar com providência divina na sua vida. Abra espaço. Jesus. Pega suas peças de roupa, fotografias. Nós queremos orar. Eu tenho pedidos de orações aqui, ó. Está do ladinho ali, ó. Nós vamos orar. Quero orar por processos na justiça, inventários, aposentadorias que estão presas, benefícios, para que Deus venha te abençoar grandemente nesta tarde. Pai, em nome de Jesus. Eu coloco cada irmã, cada irmão na tua presença. E te peço, ó soberano e altíssimo Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo que está nos céus, santificado é o seu santo, precioso e maravilhoso nome. Meu Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor, na vida de cada pessoa. Entra com estratégia sobrenatural na vida de cada pessoa, meu Deus. Eu uso a sua palavra, Senhor amado, quando o próprio Jesus nos ensina e nos diz que tudo aquilo que pedimos através do seu nome, nós o receberíamos. Que tudo aquilo que nós pedíssemos em oração através do seu nome, seria respondido a nós, Senhor. Que eu te peço, Pai, que as palavras ao contrário, pragas e maldições, palavras que foram jogadas sobre a vida das pessoas, sejam quebradas, moídas e trituradas e jogadas às profundezas do inferno, devolvido, meu Pai amado, lá para as profundezas do inferno. Espinhos, algemas de Satanás, correntes malignas sejam quebradas, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, esses processos parados na justiça, inventários, Senhor amado. Meu Pai, entra com providência divina, coloca alguém lá dentro desses tribunais, para que mexa com esses processos e leve a presença desses juízes para que assine e libere, meu Pai, esses processos, libere esses inventários. Lá dentro do INSS, Senhor amado, providencie alguém lá, meu Pai, para que tome
posse dessa documentação de aposentadoria, de benefícios, e que sejam liberados aos teus servos, Senhor e servas. Meu Deus, entra com a cura divina, com a unção da cura divina, Senhor amado. Entra, meu Pai amado, com uma providência de cura divina na vida dessas pessoas, de paz, de alegria, Senhor amado. Meu Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, agradeço, porque eu tenho certeza do milagre na vida de... Bem, meus amados irmãos, nós tentamos fazer um pouquinho menos para não tomar muito seu tempo. Estava tudo ok, até o médico se assustou. Não tinha absolutamente nada. Contamos o testemunho desse pastor agora, que precisava de uma providência divina. Amém? Como todos nós precisamos da providência divina. Então compartilhe que talvez alguém precise. E talvez você seja essa providência, talvez você seja esse Eliseu a levar a resposta de Deus à vida dessas pessoas. Compartilhe. Ore por essas pessoas. Eu tenho certeza que o retorno para você será muito maior do que você pode imaginar, amém? Então não se esqueça de fazer isso. Dízimo e oferta sempre ajuda e ensina assim. Devolva na sua igreja com alegria e com paz no seu coração. Se tiver alguma dúvida, ore a Deus e Ele vai te dar a solução ou a resposta a você, amém? Fica aí um forte abraço meu, um forte abraço da minha esposa, pastora Roseli, e o nosso convite para sábado às 20 horas, vocês estarem conosco na nossa live de sábado, que é às 20 horas, amém? E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais íntima comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós hoje, para todo sempre. Amém, amém e amém. Mais uma vez um forte abraço, meu e da pastora Rose. Um grande beijo no coração de todos vocês e até sábado às 20 horas, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Forte abraço mais uma vez.